Olá, ponto de vista está começando. E quem diria? Os animais têm um GPS na cabeça. Mas isso não é brincadeira, não. O Prêmio Nobel de Medicina deste ano, estudando o cérebro de ratos, notou que havia uma área com um tipo de neurônio diferente que fazia com que os animais soubessem onde eles estavam. Quer dizer, eles poderiam se localizar num determinado lugar, no espaço, através de quê? Através desse tipo de neurônio no sistema nervoso, dessa característica diferencial. Por exemplo, é como se eles passassem frente de um prédio ou de um museu, eles sabiam voltar para aquele lugar, sabiam voltar. Porque esses neurônios diferenciados é que faziam esse tipo de localização que os animais já há milhares e milhares de anos já faziam. O animal se perde na selva, mas ele volta para o lugar. E baseado nessa descoberta comprovada cientificamente, através de exames de cérebros de ratos e camundongos, ele chegou a essa conclusão. E qual é a importância disso para a medicina? É no tratamento e no diagnóstico da doença de Alzheimer. Por quê? Porque no Alzheimer, a primeira coisa que o indivíduo sente, ele não saber onde está. Então, é um tremendo progresso isso, depois no tratamento e no diagnóstico de certeza da doença de Alzheimer. Tem algumas particularidades em medicina, né? De onde vêm os nomes dentro da medicina? Por exemplo, estômago quer dizer boca, intestino é aquilo que está por dentro. Proctologia vem de proctus, que quer dizer ânus, e ânus vem do latim anel. Apêndice é a menor parte de uma coisa maior. E assim por diante, muitas curiosidades. Mas nós vamos conversar aqui hoje sobre proctologia, que é a especialidade da medicina que estuda o reto, o ânus e às vezes até o sigmoide. Sigmoide, sigma, quer dizer em S. É um local onde o intestino, o grosso, ele faz uma curva para poder chegar onde nós vamos conversar hoje. Está comigo aqui o especialista, médico, proctologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é o Dr. Gustavo Tiveron. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, doutor Hamid. Um prazer estar aqui com o senhor, sempre aprendendo com a sua presença. Ô Gustavo, interessante isso. Quais são as principais doenças, às vezes até desconhecidas de muitos médicos? Doenças importantes, às vezes graves, ou menos graves até, e que existem vários mitos. Qual você falaria em primeiro lugar? Olha, dentro da proctologia a gente vê muito a fissura anal, que é um corte da borda do ânus, né, que causa muita dor no paciente, que é muito confundido, tudo em proctologia, como hemorroida. E a gente tem hoje as fissuras anais, os abscessos anais, os cânceres de reto, que são doenças importantes, e a própria infecção hoje pelo HPV, com muito desenvolvimento de câncer do ânus, como o senhor disse, da origem procto. Aí que deu a origem. Aí que deu a origem. Ô Gustavo, você falou em HPV, que é um vírus transmitido por via sexual. Isso tem alguma ligação? E como é que é o diagnóstico do HPV? Olha, na grande maioria das vezes os pacientes chegam com verrugas perianal. E realmente, hoje o mais aceito em medicina no mundo inteiro, não na minha cabeça, é que o contato seja sexual. A transmissão seja sexual pelo contato entre o epitélio, a pele das pessoas que realizam o contato sexual. Da mesma forma, para o câncer de colo uterino, ele é um fator de risco para o câncer de ânus, o câncer epidermoide, da pele do ânus. E o contato realmente é transmissão sexual. Isso está
Quer dizer, isso levanta a hipótese de que pode ser prevenido, já que o HPV, né, no caso na mulher, né, até existe uma campanha de prevenção agora. Prevenção. Mas não haveria uma dificuldade porque existem inúmeros tipos de HPV? Sem dúvida. Hoje nós temos descritos pelo menos 133 tipos de HPV. A vacinação são quantos 4 vírus mais frequentes envolvidos com o câncer, tanto do colo uterino quanto de ânus. Mas de uma maneira geral, por uma resposta imunológica, não é que você dá essa imunologia, essa segurança para todos os vírus, mas você realça o sistema imune e ele tem uma resposta de proteção. A vacina é importante, não é eficaz para todos os tipos de vírus, mas os 4 mais relacionados ao câncer do ânus, ela é eficaz e deve ser tomada sim. Inclusive no sexo masculino? No sexo masculino, sempre. E se esse paciente tem a co-infecção com o HIV, ele deve ser acompanhado mais de perto, porque o risco de desenvolvimento do câncer epidermoide aumenta muito. Só para explicar, o vírus do HIV para a população é o vírus da imunodeficiência adquirida. Até em Portugal eles não falam HIV não, lá fala SIDA. Eles estão corretos. Sim. Porque nós temos a mania de fazer anglicismos, né? Sem tudo dúvida. vem do americano. Sem dúvida. Então, SIDA, mas não confunde com a Aparecida não, né? Não é ela. Não é. Então, é importante isso. Quer dizer que medicina é a ciência dos avanços, muda a cada dia. Agora nós temos um GPS, possivelmente, ou quase certeza, nós temos um GPS aqui no nosso cérebro, né? Não precisa do automóvel não, né? Não. Vamos exercitar o cérebro. O cérebro acho que é mais importante. Sem dúvida. Ô, Gustavo, então você acha as fissuras, né, é a porta de entrada da proctologia? Não, porta de entrada científica. Científica. Sem dúvida. É a mais comum. A hemorroida é a mais comum. Mas dentro as doenças, o fator etiológico talvez envolvido, que seja o intestino preso, a constipação intestinal, ela propicia essas duas patologias. Doença hemorroidária, conhecida como hemorroida, e fissura anal são as causas mais comuns em proctologia. Decorrentes de uma falha no peristaltismo intestinal que ele fica... Sem dúvida. Hoje a gente acredita que a constipação, o intestino preso, em cada 10 pacientes com intestino preso, 5 erro alimentar. Talvez esse seja o grande mal ocidental. E os outros 5, doenças raras ou alguma medicação que influencia no peristaltismo intestinal. Quer dizer que daí já se faz uma inferência. Quer dizer, a alimentação é muito importante. Sem dúvida. Alimentação de fibras, né? De fibras. Aí a alimentação ela deve ter um equilíbrio entre alimentos que constipam e alimentos que soltam o intestino. E as fibras, a água, é importantíssima para o bom funcionamento, para a boa formação fecal, formação de fezes e para o bom funcionamento intestinal. E aí a gente reduz risco para fissura anal, para doença hemorroidária e para o próprio câncer de reto. Resultado disso é uma conclusão muito importante para evitar essas doenças, que é a ingestão de água, que não serve só para isso. Então, porque tem muita gente que bebe pouca água. Pouquíssima. E às vezes com a ideia errada do quanto ingerir de água por dia. E a gente precisa ser prático nisso com os nossos pacientes. Quanto eu ingiro de água por dia? 2 litros, 1,5 litro, 2,5 litros? O paciente vai notar se ele está hidratado pela cor da urina. Se ele urinar, essa urina tiver um amarelo forte ou alaranjado, ele está desidratado, ele precisa tomar mais água. E tomar água no transcorrer do dia. Não adianta acordar cedo, tomar uma quantidade elevada de água e depois não tomar água. No final do dia você vai estar desidratado. A propósito, o Instituto de Nefrologia da Unifesp fez um estudo a respeito disso. Beber água quando tem sede. Porque essa ingestão exagerada, segundo eles, né, de academia, tomar toda hora, pode fazer uma diluição
do sódio e o potássio e ter algumas consequências. Então, eu acho que essa informação que você nos deu aqui é muito importante. Quer dizer, funciona também para o intestino. Sem E dúvida. beber quando tem sede. Exatamente. E outra coisa, o doutor Gustavo aqui fala muito importante, observar a cor da urina. Sem dúvida. Então, nesse caso, se a urina tiver muito amarela, ele não está tomando água. Adequadamente. Então, teria que ingerir mais água. Então, olha, pela cor da urina pode fazer o diagnóstico. Né? Sem dúvida. Aliás, o Hipócrates já falava nisso, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Ele falava... Nós ignoramos isso, doutor David. Hipócrates falou que a clínica é a observação. Clínica quer dizer observação à beira do leito. Agora, hoje tem clínica de radiador, clínica de tênis, clínica de futebol. Clínica é um termo médico. Mas não vamos fazer aqui, né, que ele é apenas médico. Pode ser usado em qualquer situação. Sem dúvida. Gustavo, você falou fissura, você falou hemorroida. Sim. Qual é o papel, um pleonasmo agora, do papel higiênico? Ele deveria ser abolido da nossa cultura, realmente. O papel higiênico é um fator traumatizante muito grande para a borda anal, para o ânus, com decorrer de alergias da borda anal, de formação de fissura, e a gente deveria parar de usar papel higiênico. O ideal seria lavar o ânus, como se lava a pele de qualquer parte do organismo, e secar com uma toalha, sem esfregar a toalha. O trauma local, a pele da borda do ânus, é tão fina quanto a pele do nosso lábio. Com um agravante, ela fica numa área escondida na região glútea e sempre úmida. Muito fácil de traumatizar com o papel. Então, o papel higiênico deveria ser proscrito na humanidade, vamos dizer assim, vamos radicalizar um pouco. Eu acho que vocês, como proctologistas, deviam levar o conhecimento da Anvisa, né, para proibir a utilização do papel higiênico. Mas vocês não vão conseguir, não. Não. Porque o poder econômico é maior dos fabricantes, né, ganha dinheiro com isso. Exatamente. Mas do ponto de vista prático, então, o que amplamente se faz, acho que numa grande maioria, é utilizar como qualquer outro órgão de fazer a lavagem. Sem dúvida. Isso preveniria as fissuras e hemorroidas em 100%? Em 100% não, mas principalmente a fissura, em grande parte. A fissura pode vir muito do trauma local pelo uso do papel higiênico. Então diminuiria muito, e principalmente as dermatites perianais, que estão ligadíssimas ao uso do papel higiênico. Você falou em dermatite. Não é o tratamento, vamos dizer assim, etiológico. O uso de pomada de corticoide, de corticosteroide, ajudaria, mas o mais importante é ajudar na causa, que seria a lavagem do... Sem dúvida. E um agravante do uso das pomadas com corticoide é que elas levam a uma hipotrofia da epiderme. E esse paciente, com o passar das semanas em uso contínuo, ele acaba desenvolvendo uma dermatite da própria pomada. Então o uso deve ser restrito e por um pequeno período de tempo. Pequeno período e não é o principal. Não é o principal. E os anestésicos? Os anestésicos a gente usa muito nos quadros álgicos da fissura anal, que é uma característica da doença. Ela pode ser usada, deve ser usada, porque diminuindo a sensação de dor, a gente diminui um reflexo neural que faz com que a gente possa perpetuar essa fissura e transformá-la em algum momento em tratamento cirúrgico. Então, o anestésico ele deve ser usado nas fissuras anais, também por um período curto. Sempre sem exagero. Medicina não admite, né? Remédio e veneno depende da dose. Hipócrates já falava isso. Quer dizer, pouca coisa. Pouca coisa. Bom, nesse caso aí, porque há uma celeuma, vamos dizer assim, opiniões divergentes. Quando é que se opera a hemorroida, quando que não se opera? E qual é a eficácia
do tratamento clínico. Certo. Bom, vamos começar por classificar a hemorroida. Tem classificação. A gente só opera doença hemorroidária num nível que a gente não vai ter resposta alguma com medicação. A medicação ajuda no início da doença. Quando nós temos uma dilatação maior do plexo hemorroidário, que caracteriza pela exposição externa do mamilo hemorroidário, ele terá pouca resposta à medicação e ele deve ser tratado cirurgicamente. Quando essa doença não tem dilatação externa da borda do ânus, ao exame proctológico do profissional, ela deve ser tratada clinicamente. E clinicamente não só a medicação, alguns fatores de riscos, como constipação intestinal, carregamento de peso, isso tudo influencia na dilatação hemorroidária. Então o médico tem que atuar em tudo isso. Gustavo, nós vamos aqui um intervalo de 15 segundos. Depois você vai falar para a população esse tratamento clínico, quais são os erros, quais são as falhas e o que é mito e o que é verdade. Porque tem muita pomada aí no comércio. Então vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Gustavo Tiveron, proctologista da UFTM. Gustavo, nós estamos falando aqui em hemorroida. O que é, ficou no ar essa pergunta, o que é correto, o que é incorreto? E isso que é correto, quais são as formas? No mercado hoje, a população ela tem acesso a inúmeras formulações, inúmeras pomadas, inúmeras medicações que realmente não tem efeito algum em doença hemorroidária. Primeira coisa, procure realmente o médico. Não vá ao balcão da farmácia, não é por aí. Por quê? Doença hemorroidária ela dá sangramento. E sangramento pode estar associado a outras doenças que não hemorroida. Mas voltando à pergunta... Mas antes disso eu queria fazer aqui uma inserção. O doutor Gustavo está falando o seguinte, que sangrou pode não ser hemorroida, pode ser outra coisa mais grave, que talvez nós vamos abordar aqui. Então, o que é que não pode fazer? Olha, primeiro, não utilizar pomada. Não utilizar mas de forma pomada. alguma, ou pelo menos um quebra-galho. Não fazer nenhum tipo de comprimido, pomada, emplasto, que a gente vê muito chegando no consultório. Gustavo, o que é esse negócio, esse emplasto sabiá? O que é? Não, hoje nós temos castanha da Índia, nós temos inúmeras situações que são usadas e que às vezes prejudicam o nosso diagnóstico. São placebos? São placebos. A propósito, agora saiu no New York Times de ontem, o FDA não libera nenhum medicamento em que não houve um controle com placebo. O que é isso? Controle, usa-se um tipo de pessoa que supostamente está doente e outra doente também, mas usando placebo, controle. Se não houver diferença estatisticamente significante em relação ao placebo,
o remédio não é liberado nos Estados Unidos. Então, nesse caso aí, quer dizer, medicina científica... É a seriedade que a gente tem que seguir. Não utilizar pomada, etc, etc, etc. Nada. A maioria dessas formulações que a gente encontra sem indicação médica, elas têm o uso do corticoide e não tem ali uma medicação, o uso tópico não é para doença hemorroidária. Se a gente tiver que tratar a doença hemorroidária, ela é por via oral, o tratamento clínico com medicação e comprovado e aprovado pelo FDA, que nós temos algumas formulações no Brasil que dá para ter um bom controle da doença não cirúrgica hemorroidária. E sempre por via oral? Por via oral, sem dúvida. Agora, como é que agiria? Eu sei que não vale nada para nada, mas só para completar aqui, a tal castanha da Índia. Que enganação é essa? Pois usada para varize. Exatamente, cada vez mais entremeada. Nós não temos nenhuma comprovação científica do uso da castanha da Índia. Nós sabemos que alguns processos que levam ao sangramento da doença hemorroidária, ele vai cessar espontaneamente após alguns dias. E talvez esteja aí o efeito placebo da medicação. Não foi efeito da medicação, foi a própria recuperação do paciente. Foi o remédio que se chama tempo. Exatamente. O tempo cura tudo, não apenas o queijo, não, mas tudo. Mas não confiem também muito nisso, não, porque pode deixar evoluir. Sangramento de qualquer área do nosso corpo, ele deve ser investigado, seja do nariz, seja na urina, seja nas fezes, seja no ouvido, no olho, ele tem que se procurar um médico. Sempre que você tem um sangramento, você tem uma alteração anatômica que levou àquilo. Gustavo, nesse aspecto ainda, qual é o divisor de águas? Quando é que se opera hemorroida? Quando não se opera? Você já tocou nisso de leve. Sim. Mas vamos deixar claro aqui. Certo. A doença hemorroidária, ela deve ser classificada em graus. E essa classificação, ela só é dada pelo exame físico médico. E quando é que se opera? Quando nós temos os graus mais elevados. Nós classificamos de 1º, 2º, 3º e 4º graus. 4 graus. Quando alguns livros médicos ainda trazem com 4º grau, outros já incluem o 3º e 4º grau como um grau único e classificamos até 3º grau. Mas em 3º e 4º grau, que é quando essa hemorroida se expõe para fora durante o exame físico médico, se classifica em 3º e 4º graus e aí ela deve ser operada. Ou seja, saiu do lugar? Cirurgia. Cirurgia. É o tratamento ideal. É o ideal. É o ideal. E não se opera, então, nas fases anteriores, que ainda aí teria que fazer uma retoscopia. Exatamente. A anoscopia para o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, né, que diferencia de outras doenças, é a investigação do restante do reto e do cólon com a colonoscopia. A colonoscopia também, a colonoscopia é um exame que se vê por dentro através de um dispositivo de diagnóstico. Certo. Mas não está longe, Gustavo? Eu sei que tem relação. Como é que é essa relação de investigação? Porque poderia ser, por exemplo, um câncer de colo? Sim. O cólon, ele funciona, a grosso modo, para a gente ser rápido, como uma moldura do nosso abdômen. Então, nós temos o lado direito do cólon, o lado transverso, o lado esquerdo, o sigmoide, como o senhor bem disse, é reto e ânus. Os sangramentos, desde o lado esquerdo do cólon até a borda do ânus, podem ser sangramento vermelho vivo, como da doença hemorroidária. Então, dependendo da idade do paciente, com esse tipo de sangramento, nós temos que complementar a investigação do consultório, o exame físico do consultório, e a colonoscopia se impera nesses momentos. A colonoscopia é a visão, scopus, quer dizer, olhar por dentro. Agora, o pessoal reclama muito disso aí, Mas existe uma forma mais atenuada?
Estão tentando. A medicina tem avançado nessa... Exatamente. Quais são esses avanços? Nessa parte. Hoje a tomografia computadorizada, que é a chamada colonoscopia virtual, ela tem ganhado campo no diagnóstico, mas é muito incipiente ainda. Nós não temos trabalhos comprovadamente que te inutilizem a colonoscopia e passa apenas a fazer a tomografia chamada colonoscopia virtual. De uma maneira geral, os pacientes reclamam muito do preparo para o exame, porque, como o senhor bem disse, é um diagnóstico de uma alteração do revestimento interno do intestino grosso. E esse revestimento tem que estar limpo. O preparo para se fazer a colonoscopia virtual e a colonoscopia é o mesmo. É o mesmo. Então, não é preferível, já que o valor preditivo é a capacidade que tem de predizer determinado exame da tomografia, porque a tomografia, Gustavo, em partes moles, ela não tem aquele sucesso diagnóstico. Eu concordo com o senhor. A colonoscopia virtual ela teve um boom em 2003 a 2007 de possibilidade diagnóstica, mas de uma maneira geral ela realmente depende da máquina, ela depende de quem interpreta e ela depende do número de casos para que essa pessoa tenha treinamento. E isso cai muito o valor preditivo. Vamos traduzir aqui, nós temos tocado isso de uma forma incisiva. Depende do operador, quer dizer, depende do motorista. Não adianta dar um Hyundai de último tipo para um motorista que não sabe guiar. Exatamente. Mesma coisa piloto de avião. Tem que estar na mão de profissional. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, isso é muito importante que você falou, depende do operador. Sem dúvida. E no caso da colonoscopia, a visão por dentro, o olho humano... Sem dúvida alguma, é muito melhor. E principalmente nos casos que nós sabemos que o câncer de intestino, ele não nasce câncer de intestino. Ele provém de uma lesão benigna, chamado pólipo, e que muitas vezes é de tamanho ínfimo, meio centímetro, 1 centímetro, e que às vezes a colonoscopia virtual não é capaz de visualizar. Ou se é capaz de visualizar, ela não tem a condição de retirar essa lesão que a colonoscopia comum, nossa, que nós realizamos no dia a dia, é capaz de fazer. E aí tiramos o risco daquele paciente desenvolver um câncer no intestino. Quer dizer que, além de diagnóstica, ela também é terapêutica. Terapêutica. É terapêutica. Sem dúvida. Mas vamos voltar aqui um pouquinho atrás. Você falou que existe um diagnóstico diferencial pela colonoscopia de um câncer de intestino, embora o reto também seja uma parte dele. Sem dúvida. Mas qual é a diferença dos achados lá de cima com o lá de baixo? Você falou em relação ao sangue. Sem dúvida. Como é que é o... Olha, é muito utilizado populacionalmente o teste de sangue oculto nas fezes. É um teste utilizado hoje para a população. Para os pacientes que chegam até nós, passam por todas as barreiras do sistema de saúde, chegam até o médico proctologista, ele é avaliado com a colonoscopia. E a diferença é que o sangramento baixo, ele pode ser visto no consultório, é um sangramento vermelho vivo, que os pacientes falam muito, vermelho rutilante, e é um sangramento que ao paciente, ao ir defecar ao banheiro, ele sente espirrando, jorrando com pressão no vaso sanitário. O sangramento da neoplasia, geralmente ele não é tão vultoso assim, e ele é entremeado com as fezes. Então essa é uma característica importante de diferenciação. Eu acho que é importante repetir isso, explicar que quando é entremeado com as fezes, ele tem uma origem. E quando é rutilante, é outra. É outra origem. Podem ser de origens semelhantes, mas caracteristicamente, na grande maioria dos casos, nós diferenciamos, conversando com o paciente, os riscos por essas características. Quais são? Vamos afirmar de novo. O sangramento vivo, vermelho vivo, rutilante,
que no ato evacuatório ele espirra no vaso sanitário, ele é muito característico da doença hemorroidária. Doença hemorroidária, então aquele sangue vermelho, vamos dizer assim, esse sangue é vermelho, né? Sangue rutilante que está brilhando, esse é doença hemorroidária. Hemorroidária. Então, até o leigo pode, às vezes, fazer esse diagnóstico. Sem dúvida. Entremeado com as fezes, quer dizer, misturado, vamos falar? Isso. Esse já é lá de cima, de colo. Mais do intestino grosso. Provavelmente câncer. Provavelmente. Provavelmente. Existem outras provavelmente. possibilidades, mas é esse o que a gente tem que descartar com maior firmeza. Então, por exemplo, quais são as outras probabilidades que você falou? Olha, as dilatações venosas ou arteriais, né, chamado angiodisplasias colônicas, que são dilatações dos vasos desse revestimento interno. Tipo de uma varize. Uma varize no intestino grosso. A doença diverticular, as doenças inflamatórias intestinais e os próprios pólipos intestinais, que são os fatores de risco para desenvolvimento do câncer. Então, dentre essa gama de doenças que podem acontecer, que o que mais nos preocupa é o câncer, nós temos essas outras patologias que podem sangrar no intestino grosso. Você falou divertículos e pólipos. Qual é a diferença fundamental de um para outro? Está na origem ou no desenvolvimento? Nas duas coisas. De origem e desenvolvimento, a doença diverticular está relacionada lá ao começo da nossa conversa, que é a alimentação pobre em fibras vegetais. É uma doença benigna do início e no transcorrer da sua evolução. Os pólipos são crescimentos para dentro da luz intestinal. Para dentro. Para dentro da luz intestinal. O divertículo é o contrário. É o contrário, é um crescimento para fora. Uma dilatação da parede externa do intestino grosso. E os pólipos, com uma função mais grave, existem alterações genéticas na formação do pólipo e eles são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer intestinal. E qual é a prevenção disso, Gustavo? Para que isso não aconteça? Você falou que uma é a dieta. Sim. Dieta com muita fibra. Com muita fibra. Legumes, verduras, frutas. Não só chupar a laranja, mas comer o bagaço da laranja é importante. E tomar muito líquido e termos atividade física. Isso é importante. Nós deixamos de fazer isso no mundo ocidental. E nós precisamos voltar a fazer isso. Você diz que a relação com peristaltismo intestinal está relacionado com a atividade física. Também. Isso até 50, 60 anos atrás, tinha um sujeito que chamava Charles Atlas, que era para o sujeito ficar forte, fazendo exercício, e ele já falava nisso, que é importante também, né? Inclusive a caminhada, o sujeito que tem 6, me falaram, não sei se é verdade, que o câncer de intestino, a prevalência, a incidência é o nome errado, é menor do que nos indivíduos sedentários. Sem dúvida. Tem alguma verdade nisso? Tem verdade, sim. Quando a gente caminha, quando a gente tem atividade física, entre aspas, o intestino também movimenta. E com isso, toda essa alimentação ocidental que nós fazemos, rica em gordura animal, rica em conservantes, ela passa de uma maneira mais rápida pelo intestino e expõe menos fatores de risco à mucosa intestinal, esse revestimento interno, que é fundamental para a alteração cromossômica das células e o desenvolvimento do câncer. Então, a atividade física, nos pacientes que fazem mais atividade física, nós temos menos incidência da doença. Você lembrou, falou em câncer agora, me veio à cabeça a origem da palavra câncer. Carquinos, em grego, quer dizer caranguejo. Mas já vou chegar aí no ponto. Caranguejo por quê? Porque o câncer, a massa, ela é dura, igual a casca do caranguejo. Só que no intestino, então, é o contrário. Mas a gente nota isso, o senhor falando e falou bem, é uma das características durante o exame colonoscópico de alguma lesão do intestino, é o grau de dureza dessa lesão. Então que tem relação, então? Tem relação. Então é igual o câncer que fica duro
né? Sem dúvida. É interessante, Interessante, né? Interessante. E é assim que é uma das características práticas para a gente suspeitar que aquela lesão já tem uma transformação para câncer. É o grau de dureza daquela lesão durante o exame. Então é o mole que fica duro. Exatamente. O pólipo, ele é mais mole. Mais mole. E o câncer, ele já tem uma transformação, uma infiltração nas paredes intestinais e ele é notadamente mais endurecido. Então, resumindo aqui, em relação a esse aspecto, a colonoscopia é fundamental. Fundamental. Agora, é preciso que a faça de ano em ano, em dois anos, visto que é um negócio invasivo, né? É um negócio... Sem dúvida. Não há indicação. Qual que é hoje a orientação da Organização Mundial de Saúde? Tem que ter clínica. Tem que ter clínica. Da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Tá. O que nós vemos hoje na prática? A população ainda mais prevalente da doença, aquela que tem os casos antigos e novos mais frequentes, ainda continua entre os 58 e 62 anos de idade. Agora, a população mais incidente, ela está sendo entre os 48 e 52 anos de idade. Diminuiu. Diminuiu. Faixa etária. Por quê? Porque nós estamos mais sedentários, nós estamos comendo mal, nós estamos bebendo mais, nós estamos incrivelmente fumando mais, e isso tem relação com o desenvolvimento do câncer de intestino. A OMS, Organização Mundial de Saúde, orienta a primeira colonoscopia aos 50 anos de idade ou ao exame de sangue oculto nas fezes, um exame de fezes que mostra se tem sangue naquelas fezes ou não, positivo, a partir dos 40 anos. E isso é importante, porque quando a gente faz a colonoscopia, a gente não quer achar câncer, a gente quer achar os pólipos, que são os fatores de risco, porque nós fazemos o diagnóstico e tiramos, e aquele paciente tem a chance de não desenvolver o câncer. Esse pólipo, para nascer pólipo e se transformar em câncer, leva um período de 8 a 12 anos. Por isso não existe um número mágico. Por que os 50 anos? Porque a maior incidência é os 58 e 62 anos. Então, aos 50, a gente pode pegar a fase de pólipo e não de neoplasia. A Sociedade Brasileira de Coloproct tem indicado essa colonoscopia aos 40 anos, sintomático, com sangramento, com cólica abdominal, com perda de peso, são os sintomas mais frequentes, porque a incidência maior hoje está sendo entre os 48 e 52. Então, também a gente pegaria um paciente, um diagnóstico na fase de pólipo. Se eu faço uma colonoscopia aos 40 ou 50 anos normal, esse exame só vai ser repetido a cada 5 anos, no primeira vez aos 50 ou aos 40, aos 45 ou aos 55, e se normal, vai ser repetida a cada 10 anos. Ela não precisa ser anual. E isso é importante, hein? Importantíssimo. Aliás, essa repetição aí anual, ela tem um viés um pouco diferente, né? A gente não pode falar aqui, mas tem outra conotação. Viés. Você falou em pólipo, né? A gente falando aqui. Por que, não sei se tem explicação, pólipo, porque tem muitos, são vários? São várias formas etiológicas. Várias formas etiológicas. Histopatológicas de pólipo. Até mais ou menos 8 anos, acreditava-se que apenas uma pequena parte desse crescimento, dessa verruga interna dentro do intestino, seria fator de risco para câncer, os pólipos adenomatosos. E hoje nós sabemos que todos os tipos de pólipos, eles são fatores de risco para o câncer de intestino. Todos eles, em variada proporção de transformação para pólipos adenomatosos, eles carregam uma informação genética para o desenvolvimento da neoplasia de colo. Só para explicar aqui para a população, a adenomatose é adenoma, que é uma neoplasia benigna. Então, ela sofre uma transformação. Sim. Quer dizer, de adenoma ela passa, então o diagnóstico precoce aí... É importante. É importante esse diagnóstico importantíssimo. Precoce. Ô, Gustavo, outra coisa que não sei se tem procedência ou não,
é um dispositivo que o sujeito engole e fotografa o intestino. Isso é utilizado ou ainda é novidade? Olha, é utilizado em algumas situações muito restritas. Nós temos a colonoscopia, que vê a parte distal do intestino, que é o intestino grosso. A endoscopia, que é muito importante para o diagnóstico do esôfago, do estômago, do duodeno. No caso aí, difícil. Mais difícil. A gente tem entre essas duas partes o intestino médio e o intestino delgado. E aí sim, é um grande problema diagnóstico, algumas situações em medicina. E essa cápsula endoscópica, nesse mistério, ela se faz importante. Mas ainda é para algumas indicações. A grande maioria das indicações a gente faz o diagnóstico mesmo com o que a gente já tem de armamento, vamos dizer assim, do dia a dia, como a endoscopia e a colonoscopia. Para cólon, não há uma indicação clara nem evidente para isso. A colonoscopia é o melhor exame. Ô Gustavo, não sei se é da sua área ou não, em relação à apendicite. Apêndice significa que é a parte menor de uma coisa que é maior. É igual apêndice de livro, é o pequenininho, né? Sem dúvida. Então, esse pequenininho, ele dá muito trabalho. Dá um trabalho danado. E esse diagnóstico de apendicite, eu acho que deve ter diminuído demais. Ou não? Doutor Hamid, a gente tem visto com muita frequência. Muita frequência? Com muita frequência. E é uma das causas maiores de cirurgias abdominais na urgência. Atenção, hein? Talvez a maior causa no que a gente chama de abdômen agudo inflamatório. É a inflamação do apêndice. E na Segunda Grande Guerra, a medicina descobriu que não adianta você tratar a apendicite com antibiótico. A apendicite deve ser operada. Os marinheiros, ou aqueles que ficavam em submarino durante longos percalços na Segunda Guerra, que tinham apendicite, eram tratados com antibiótico ali dentro e voltavam para a terra e tinham complicações, eventualidades grandes dessa doença. Então, o diagnóstico de apendicite, ele deve ser seguido de cirurgia. E a gente tem visto com muita frequência no dia a dia cirúrgico nosso. Ou seja, operação desnecessária? Não. É muito necessária quando o diagnóstico é muito bem firmado. Claro, quer dizer que o problema está no diagnóstico. Sem dúvida. É claro. A terapêutica, ela tem que ser precedida de alguma coisa que existe e que não deve ser feita. E não deve ser feito. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Eu não sei se eu não dou valor, porque na minha área não tem valor quase nenhum. Fazer ultrassom, por exemplo, aí. Qual é a sua opinião? Ultrassom para diagnóstico de apendicite. O diagnóstico é clínico e exame físico. História clínica e exame físico. É fundamental. Nós não devemos sair dessa relação. Quer dizer que, primeiro, é isso. Então, o que vem em segundo lugar, que seria ultrassom, vamos dizer, independente aqui do operador, porque tem operador e operador. Sem dúvida. Então, ele não é padrão ouro. Não é padrão ouro, de maneira alguma. Não é padrão ouro. Vamos a um rápido intervalo e vamos explicar aqui o que é padrão ouro de diagnóstico em medicina. Até 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã,
Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Gustavo Tiveron, que é médico proctologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Gustavo, nós estamos falando aqui de apendicite, né? É claro, o diagnóstico clínico é fundamental, tal. Então, agora, para o leigo entender, o que é que ele deve informar para o médico, quais são as características através das quais o médico vai fazer o diagnóstico e operar ou não. Resumidamente aqui, para a gente passar para uma outra etapa. Para uma outra etapa da nossa conversa. A apendicite aguda, ela começa a história natural da doença, que é fácil da população saber. Ela começa com uma dor, geralmente na região epigástrica, que a população conhece muito como a boca do estômago, que dura aí de 1 a 2 dias, e essa dor começa a evoluir para a região do umbigo e se localiza do lado direito do nosso abdômen, acompanhada de febre baixa, geralmente 38, 38,5, e a dor é uma dor que deixa o paciente sem a vontade de alimentar, ele fica mais querendo ficar mais quieto, e aí vem isso na história clínica, é importante para o médico elaborar o diagnóstico. Então isso nós temos que ter em mente. E aí vem o padrão ouro que a gente estava falando nesse caso, que é o médico estar com o paciente, né? Examinar o paciente. Esse talvez seja a forma melhor. Então, se você está em casa e está sentindo uma dor que iniciou há 2, 3 dias na região do estômago e que migrou, evoluiu para a região direita do seu abdômen, acompanhada de uma febre, uma inapetência, eu não estou com vontade de fazer as coisas, estou sem vontade de alimentar, meu intestino já não está funcionando tão bem. Essas são as características clínicas que te levam até o médico e a suspeita da apendicite. Gustavo, não sei se aqui no Brasil usa isso, mas lá nos Estados Unidos, ou também já se falava antigamente, que a temperatura corporal axial, e teria que se fazer também a temperatura anal. Essa diferença de 1 grau a mais tem valor ainda no diagnóstico? Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda Quer dizer, muito. Isso também é mais um fator que contribui para o diagnóstico. A diferença de temperatura. De temperatura. Então, é obrigatório. Obrigatório, ninguém pode obrigar ninguém. Mas o correto... O correto, um dado a mais fidedigno para nos ajudar no diagnóstico seria a diferença de temperatura. Nós falamos em padrão ouro aqui, é o seguinte, vamos explicar o que é. Por que chama ouro? Ouro é um metal nobre. E o padrão ouro em medicina, o padrão mais nobre é aquele que tem comprovação. Um deles também é o anatopatológico, quer dizer, o exame, o pessoal fala de lâmina, né? Esse é um padrão, mas mesmo assim, olhe lá. Pode não ser padrão ouro. Podemos ter divergências. Talvez essa diferença de temperatura ou exame físico, no caso aí ninguém vai fazer biópsia de intestino. Ninguém vai querer. Pra essa situação. Mas aí, né? Não, aí só depois de operar, né? Só você tira... depois de operado. Por falar em adenoma, nós vamos voltar um pouquinho aqui. Adenoma tem possibilidade de se transformar num mixoma? Primeiro, o que é mixoma? O mixoma, a gente vê muito isso até no contexto que a gente estava falando agora, do apêndice, que talvez seja existem alguns tumores no apêndice, o tumor carcinoide talvez seja o mais frequente do apêndice, mas um tumor que a gente tem visto muito é o mixoma do apêndice, uma transformação desse adenoma. E um tumor com um alto índice de gravidade para se malignizar, que foi o tumor que acabou vitimando a Hebe Camargo, foi o pseudomixoma peritoneal.
Então, o mixoma é um tumor derivado dos adenomas e com um potencial grande para nós em proctologia para a diferenciação maligna. Felizmente são raros, mas acontecem de muitas vezes eles iniciarem no apêndice cecal e se distribuírem para toda a cavidade abdominal. O que seria o fator etiológico, quer dizer, causal? Tem algum fator, um desencadeante do mixoma? Olha, na parte intestinal são alterações realmente de glândulas, no caso do apêndice, das glândulas produtoras do muco que nós temos. E você vai tendo alterações genéticas que te levem ao desenvolvimento da chamada antigamente mucocele do apêndice e hoje como pseudomixoma apendicular. Então, temos alterações dessas glândulas por origem cromossômica. Alteração genética, então, aliás, como em tudo em medicina, né? A genética está... Ela está muito... Hoje, em cirurgia, nos congressos cirúrgicos, o geneticista ele faz parte da bancada de discussão. Sem dúvida. Hoje nós temos, voltando às neoplasias, né? A gente tem, felizmente, a grande maioria das neoplasias acontecem ao acaso. São alterações genéticas, mas não alterações hereditárias. E com fator desencadeante? Com fator desencadeante. Por exemplo, no caso, não é o caso específico, mas o cigarro, por exemplo, é um fator. Sem dúvida. E no caso do tubo digestivo é a alimentação. Certo. Por falar nisso, recentemente agora, isso também foi uma publicação no exterior, da importância da flora intestinal. Então a pergunta é o seguinte: a flora intestinal, ela tem participação na gênese do câncer? Ou apenas não? Olha, vamos falar o contrário. As bactérias não estão no nosso tubo digestivo à toa. Elas têm um poder fundamental de equilíbrio dessa flora intestinal e aí sim, evitando o desenvolvimento de alterações genéticas que podem levar ao câncer. Quer dizer, e para melhorar essa flora, eu sei que você não é nutricionista ou nutrólogo. Sem dúvida. Como é que melhorando? Primeiro, não tomar antibiótico. Que é hoje um fator de risco fundamental, porque nas carnes, né, em tudo que a gente está ingerindo, os animais estão sendo tratados muito, né? Está tendo um uso muito indiscriminado do antibiótico. Para tratar animal, inclusive no FDA agora, ele criou uma força-tarefa para investigar nas fazendas, né, os animais para os quais se dá antibiótico, porque isso vai acabar indo para o homem. Uma cadeia alimentar. Ou seja, a carne não é um alimento saudável. Não. Depende da origem e da quantidade ingerida. Depende da origem e quantidade. Voltando aqui, para equilibrar melhor a flora, para deixar a flora, a coalhada seria talvez, ou tem outro alimento também mais interessante? Olha, fundamental tanto para as bactérias intestinais quanto para a célula intestinal, os lactobacilos que nós encontramos nas coalhadas são fundamentais. E a alimentação rica, voltando, em fibra vegetal, que fornece para a gente o butirato e o propionato, que são os alimentos tanto das nossas células de defesa, quanto das células intestinais, da nossa flora bacteriana, quanto da célula intestinal. Então, é fundamental. Hoje, não é que a gente queira que todos se tornem vegetarianos, mas com o passar das décadas, e isso num estudo recente agora, na Colorectal Disease, que é talvez a nossa revista internacional mais influente, nas últimas décadas nós temos diminuído a ingesta de fibra vegetal de uma forma calamitosa, cada vez comendo menos, e traz consigo isso alterações de flora bacteriana e fatores de risco importantíssimos para o desenvolvimento de doenças intestinais. Gustavo, nós estamos aqui chegando ao fim do programa, temos alguns minutos ou poucos minutos. Você falou butirato. Tem a ver com gordura? Tem a ver com gordura. Ácido butírico ele vem, mas ele também é muito presente na celulose, um fator presente nessa celulose que tem nas fibras vegetais.
Na gordura animal, nós temos também o butirato, mas com um potencial muito maior inflamatório e liberação de agentes oxidantes, que levam às alterações genéticas nas células, e essas alterações genéticas com o potencial de transformação maligna. Então, a gordura animal, tanto quanto os derivados dos carboidratos, devem ser ingeridos com muita precaução, porque nós sabemos que estão mais intimamente ligados ao desenvolvimento das alterações genéticas que levam ao câncer. Para finalizar, então a dieta saudável talvez seja aquela que é feita em casa e não é que é vendida nos carrinhos ou por aí, que nós não podemos dar um nome. Concordo. A menos que elas tenham esses elementos que você falou. Sem dúvida alguma. Devemos aumentar a ingesta de vegetais, de frutas e diminuir sobremaneira as gorduras animais, né? E os alimentos processados, industrializados. Esses devem serem riscados do nosso cardápio diário. Gustavo, muito obrigado aqui pela presença, pelas informações relevantes para a saúde da população. Eu que agradeço o espaço, Dr. Hamid, é sempre um espaço que a gente aprende muito aqui, e poder contribuir, né, com essas informações também faz parte do nosso processo da universidade, né? Expandir aos muros da universidade, e é com muita gratidão que eu estou aqui e estou disposto, sempre que o senhor me chamar, estarei aqui. Muito obrigado. Então, até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.